11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 28 de novembro de 2025, é a véspera, é a pré da finalíssima da Copa Libertadores. Palmeiras e Flamengo vão duelar pela glória eterna. Vai ser o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetra da Copa Libertadores de América. E claro que nós vamos falar muito durante o nosso programa. Então já vamos começar com Copa do Mundo. Olha só, o sorteio dos grupos da Copa de 2026, que será realizado no dia 5 de dezembro, não contará com a presença de representantes do Irã. Isso porque foram negados vistos de entrada nos Estados Unidos para membros da delegação. Foi o que declarou o porta-voz da Federação Iraniana. Preste atenção, Antônio Lupi. Amir Mehdi Alavi. Então o Irã não se fará presente na cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Lupe, sextou e pelos lados do Guarani Futebol Clube. A semana foi movimentada, a semana agitada, mas a sexta-feira me parece mais tranquila, Lupécio. A sexta-feira um pouco mais tranquila, Carlão de Freitas. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Sextou e o Guarani ainda tá no mercado, buscando jogadores pra temporada do ano que vem. A diretoria já anunciou 4 atletas para 2026 e a expectativa é que mais anúncios sejam feitos ainda nesta semana. Sim. Ryuta Takahashi deve ser emprestado para ganhar experiência, um pouco mais de rodagem no futebol brasileiro. E o Guarani já sabe a caminhada no Campeonato Paulista. O Bugre vai estrear no Campeonato Estadual contra o Primavera. Olha. No estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a gente passa os jogos do Guarani na primeira fase do Paulistão. Você adivinha quem me mandou mensagem? Pra mim 10 para 5 da manhã. Mandou mensagem também. A tabela do campeonato. Nossa, e uma festa. E aí eu falei assim, você tem certeza que vai acontecer isso? Ele falou, tenho. Eu falei, então tá bom. Grande William Cabelo, saudades do amigo. Aliás, precisa aparecer aqui pra aquela gelada, né? Pra gente celebrar aí a temporada de 2025. Final da temporada, aliás. Basquete, o Brasil estreou com vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete Masculino. Em partida disputada na cidade de Valdívia, lá no Chile, os brasileiros venceram os rivais por 82-66. O time verde e amarelo volta à quadra no próximo domingo, contra o próprio Chile, no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, lá no Parque São Jorge. É o ginásio do Corinthians. Ai, a Pauliceia desvairada, parte dela chora hoje porque o que aconteceu no Maracanã ontem foi um vexame do grande São Paulo Futebol Clube, que hoje passa por uma das maiores crises da sua história gloriosa. Gabriel Dudziak traz tudo sobre o vexame do São Paulo, preparação do Corinthians, preparação do Verdão, e hoje tem o Peixe, provavelmente com o Neymar. Gabriel. O São Paulo foi goleado pelo Fluminense na noite desta quinta-feira no Maracanã. 6-0. O resultado motivou o volante Luiz Gustavo a cobrar atitudes da diretoria tricolor, que respondeu com o diretor executivo Rui Costa. Na visão dele, todos foram responsáveis pelo péssimo resultado, que deixam o time em situação ruim para buscar a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Hoje o Santos encara o Sport às 9:30 da noite para tentar novamente sair da zona de rebaixamento. O atacante Neymar é dúvida, mas deve ficar ao menos no banco de reservas. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira afirmou que continuará no clube em 2026. Boa! Handball, olha só, a seleção brasileira garantiu vitória na estreia do Campeonato Mundial contra Cuba ontem em Stuttgart, na Alemanha. Com a vantagem de nunca ter perdido na história para as adversárias, o Brasil venceu por 41-20 e deu o primeiro passo de um ciclo que busca recolocar a equipe entre as grandes potências da modalidade. Antônio Lupe, a sexta-feira me parece agitada pelos lados da Francisco Ursaia, onde lá fica o estádio Moisés Lucarelli. Lupe, a macaca. A macaca que tem novidade, a Chapa 77, que foi a vencedora da primeira etapa das eleições da Ponte Preta, anunciou o seu candidato oficialmente. O escolhido é o juiz aposentado Luiz Antônio Alves Torrano, que concorrerá ao cargo na eleição marcada para domingo. Daqui a pouco a gente traz aí
a chapa completa, junto com o Eberlin, né, que vai ser o vice-presidente, também tem presidente do Conselho Fiscal. Então a gente vai colocar aqui no sonsaço da CBN todos os nomes da chapa, tanto para a diretoria executiva quanto o Conselho Fiscal e também o Conselho Deliberativo. A Ponte Preta também já conhece a sua caminhada no Campeonato Paulista. E logo de cara, na primeira rodada, a Ponte Preta encara o Corinthians. Boa! Na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Será que em festa? Será que teremos entrega de faixas? Corinthians campeão da Copa do Brasil e a Ponte campeã da Série C? Olha aí. Vamos aguardar, hein? Melhor aguardar, né? Vamos com calma, né? O que você acha, Lupe? Você pode repetir a pergunta, que eu fiquei confuso. Estreia do Campeonato Paulista. Tá. Corinthians vem, entre aspas, tá, gente? De um título da Copa do Brasil. Não, e a não Ponte tem. da Não Série tem, C. Você não acha tem. que não teremos Não. troca de faixas? Não? Por que não? Não, é. Tá A opinião é essa. Eu pedi uma opinião, não pediu? Pedi. Não teremos. Vamos de NBA, então. Steph Curry realizou exames de imagens e precisará de uma semana de tratamento para se recuperar de uma contusão na coxa direita. Um dos maiores nomes do basquete mundial na atualidade, o armador de 37 anos sentiu dores no quadríceps no último minuto da derrota do Golden State Warriors para o Houston Rockets em São Francisco. Aos 37 anos, Curry está em sua 17ª temporada na NBA. E olha o Grêmio aí, representantes do Tricolor e da New Balance assinaram no fim da tarde de ontem um contrato para fornecimento de material esportivo. O vínculo tem validade de 5 anos, mas começa a partir de 2026. Até lá, o Tricolor gaúcho segue com a Umbro. E hoje, direto do Principado, da onde? Me fale. Ele não gosta que eu falo o bairro que ele mora, mas é aqui bem próximo do complexo. Grande Júlio Nascimento tá ali no departamento médico, por isso foi poupado de comparecer aqui ao complexo de comunicação do Grupo EPTV, mas ele está no complexo. Julião, primeiro lugar, atrasado, mas falei pra você ontem, um feliz aniversário, que Deus te abençoe, você é um cara sensacional, vitorioso, gente boa pra caramba. E que você possa ter desfrutado e ainda vai desfrutar, eu tenho certeza. Trintou, Julião! Bom dia, meu fera! Tudo bem, né, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo. Comecei meus 30 anos daquele jeito, né, Carlão? 30 anos, médico. Bem-vindo à velhice. O pessoal fala assim, não, é tranquilo, é do mesmo jeito. Simplesmente eu fiquei derrubado o dia inteiro. Então, meu 3.0 foi... Mas bom dia a todos. Fiz questão de participar também hoje para agradecer aí a todos os ouvintes, né, que manifestaram um pouco de carinho também na data especial. Estou quase 100% já, apenas uma gripinha, né, uma gripezinha aí que já tá passando. Mas, Carlão, aproveitar, né, você falou sobre sorteio de Copa do Mundo e a CBN anunciou, né, que vai fazer parte desse momento, desse ciclo de Copa do Mundo, né, CBN transmitido junto com a Rádio Globo. Então, desde 1950, dá pra dizer que a transmissão mais tradicional de Copa do Mundo vai continuar e vai ser um orgulho fazer parte disso para todos nós também, né, Carlão? Grande Júlio Nascimento, gostei do cenário, hein? Gostei, acho que foi presentinho, né? Pelo que eu percebi nas redes sociais ali, Lupe, não foi? Eu acho que foi um mimo, né? Foi um mimo. Foi um mimo, aliás. Aqui tem algumas coisas do Giants, né? Que esse aqui é de Fábio Scheibe, ó. Pra quem tá no YouTube, né? O capacete do Fábio Scheibe, agora veio a bola da NFL também. Então, quem quiser mandar mais itens da NFL, aceito. Gosto. Regádios, Júlio Nascimento. Tem um patrocínio, né? Assinou ali, ó. Eu vi, eu percebi. Meteu um patrocínio tá voando, também. hein? Tá voando. Nível, né? 30 anos, meteu um patrocínio. Tá certo, Júlio Nascimento. E você pode participar, claro, do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19991869070. 991869070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. E a moça do streaming, a moça online, é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h16, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h19. Mário Quintino, sexta-feira, o trânsito na cidade de Campinas, as avenidas, as ruas, mas eu não posso deixar escapar nesta sexta. Eu acho que todos os caminhos levam o nosso peixão à vitória hoje, hein, Marinho? Bom dia, boa sexta pra você. E essa é a preocupação, eu acho, né, Carlão, também ao mesmo tempo. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Que o Santos não nos surpreenda hoje, né, Carlão, negativamente. Ah, não vai estragar a nossa sexta, né? Inclusive, eu vou até contar um segredinho. Já liguei em casa, já pedi para separar algumas coisinhas lá, porque hoje nós vamos curtir o peixão do mundo vencendo o esporte, Marinho. Pode confirmar aí. E eu estarei nessa também, Carlão, estarei nessa. Bom dia mais uma vez, então, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Joaquim Vilac, que na região do Bonfim tem uma ocorrência já nas proximidades da Alix da Cunha. Atenção lá pelo trecho, principalmente para quem vai em direção da região do Castelo. Falando também da John Boy Dunlop, a movimentação é maior, chegada já para a região ali do Jardim Garcia, perto da Transamazônica. Mais cedo teve ocorrência também lá na altura do Jardim Florência, agora a pista já está liberada. Falando também de outro ponto de Campinas, na região central, movimentação bastante intensa, inclusive em algumas vias está acontecendo ali um serviço de sinalização, uma nova sinalização está sendo feita, caso, por exemplo, da Ferreira Penteado, atenção também pelo trecho, principalmente proximidades da Francisco Glicério. A Glicério tem movimentação maior desde a Orozimbo Maia até a chegada já para Benjamin Constant. Carlão. Obrigado, Mário. 11h20. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Horas 23 minutos, você pode participar do nosso CBN Esportes através do 991869070. Antônio Lupe já está aqui com um aparelho supersônico aqui em mãos no nosso estúdio. Tem um pessoal meio não, eu vou só ler aqui a mensagem do nosso amigo o Vitão, do Jardim Petrópolis, hein? Ele disse a seguinte mensagem: a pessoa trabalha com esporte, vive disso e tem no ar um desrespeito com a Ponte Preta. É triste isso. Vitor de Campinas, só a minha opinião. Ô Vitão, não fui desrespeitoso com a Ponte em nenhum momento. Carlão de Freitas perguntou se era o jogo da entrega de faixas. Entrega de faixas eu acho legal é quando é o campeão da Série A contra o campeão da Série B, ou até mesmo o campeão da Série A1 do Campeonato Paulista contra o da Série A2. Agora, a Copa do Brasil, se o Corinthians for campeão e enfrentar a Ponte Preta, que foi campeão da Série C, eu não acho viável essa questão de entrega de faixas, porque é um campeonato que, claro, são competições organizadas pela CBF, mas não tem ligação para ser um jogo de entrega de faixas. Só isso. Mais nada. E ponto final. E acabou por aí. É só a minha opinião. Se eu soubesse que teria toda essa polêmica, olha eu não só teria o desdobramento feito essa que você brincadeira. causou. Mas falar que fomos desrespeitosos... Vitor. Ô Julião, deu polêmica aqui, cara. Eu fui fazer uma brincadeira e deu todo esse o Júlio é um cara que o Júlio é um cara que vai entender meu pensamento. Eu acho que, tipo assim, campeão da Série A, Série B, beleza? Série da Série A2. Isso, os mesmos campeonatos. Os mesmos campeonatos. Aí tudo bem, mas um é da Série B e o da Série A, perdão, da Copa do Brasil, o outro da Série C. Na minha opinião, não tem a ver. Não tem ligação um campeonato com o outro. Não sei. E, Julião, coloquei o homem numa fogueira aqui, cara. O Lupe ele teve uma resposta meio Júlio, né? Meio mal-humorado. Mas eu tô com o Lupe nessa. Eu acho que não faria sentido. Claro que pra Ponte seria bem legal, né? Mas não faria sentido pelo lado do Corinthians. Ô, Carlão, só inclusive a CBF ainda não bateu o martelo sobre a data, né? Verdade. Da cerimônia, da Série C. Mas tudo indica, tava trocando figurinhas com o pessoal da CBF, tudo indica que vai ser uma cerimônia mais privada. Então, acho que isso vai ser, um marco negativo, né? Porque a torcida poderia fazer parte disso, uma festa ali no Majestoso, mas deve ser feito no Salão Nobre, apenas para alguns convidados, infelizmente. E até porque também, infelizmente, também o grupo já foi dissolvido, né? O grupo da Série C, e eu acho que vai ser realmente uma cerimônia privada. Tem mais, Lupe? Agora uma galera tem mais, vamos lá. Light? Deixa eu ver, calma, ainda não vi, né? Bom dia com vocês, bom dia, e mandou uma figurinha aqui, ó, do Fluminense, rapaz, 6-0 ontem, vocês são massa, obrigado, é o final do telefone 9720. Deixa eu ver aqui, ó, o Murilo Martins tá aqui, ó, bom dia CBN, comecei a ver os gols do jogo de ontem e hoje eu termino, Murilo Martins do Florense 1. O torcedor de São Paulo vai ter que se acostumar com essa brincadeira agora, né? Ó o Maicon Bugrino, bom dia a todos da CBN e os parabéns pra JN atrasado, não deveria emprestar o Ryuta, gosto do futebol dele, qual a sua opinião, Carlão?
Maicon Bugrino. A gente vai discutir sobre o Guarani, eu já falei algumas vezes sobre o Ryuta. Eu acho muito legal a presença dele aqui no Guarani, realmente não só ele cresceu, mas como o nome do Guarani na Ásia, mas eu acho que essa atitude, essa possível atitude do Guarani em emprestar, eu vejo com bons olhos. Eu acho que o Ryuta, ainda em termos de futebol profissional, tá muito cru, é um jogador que tem sim suas qualidades, principalmente o 1 contra 1 do Ryuta, eu acho algo que pode potencializar, mas eu vejo um empréstimo neste momento como algo positivo. É claro que a torcida simpatizou com o menino porque ele é sensacional. A gente brinca aqui, ele é o fofinho, isso eu concordo. Só que no futebol profissional, às vezes, ele é muito ingrato, ele é muito cruel e o corpo, a condição física hoje vale muito. E o Ryuta ainda está um pouquinho abaixo, porém vale o empréstimo para o Guarani, com certeza, desfrutar do Ryuta nas próximas temporadas. Salve, amigos do CBN Esportes. Como torcedor, eu estou irritado. Por um lado, com a apatia do meu tricolor, mas feliz pelo Zubeldia mostrar que o problema não era só ele no São Paulo. Essa diretoria vai conseguir destruir uma história tão importante que temos. Lamentável é a opinião do Vinícius, nosso ouvinte que sempre participa conosco. A Maria de Fátima tá mandando um bom final de semana. Abraço para você também, Maria de Fátima. Deixa eu ver aqui, o Ivanei. Bom dia, o vexame do São Paulo ontem e também no campeonato, assim como os insucessos do Corinthians. Nossa. Santos é de 99% dos dirigentes, concordam? Parabéns, Júlio Nascimento, e melhoras. É a opinião do Ney, do Jardim Nova Europa. E outra coisa, né? Às vezes muita gente, não sei se por inveja, não sei, mas muita gente critica o Palmeiras ou torce contra, e isso faz parte até pelo momento que o Palmeiras vive. Normalmente você torce contra o mais forte, né? Mas, gente, que o Palmeiras sirva de exemplo aí para os outros clubes, ou principalmente para os rivais, porque realmente é terrível o que está acontecendo com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, brigando por rebaixamento. O Corinthians, as notícias dão conta de uniforme, atrasamento em alimentação. O São Paulo, né? Atraso, pelo amor de Deus, atrasamento, eu falei, ô louco. É porque ontem já pegaram o nosso pé aqui. Então já deu uma... Atraso, boa, Lupe, essa você me salvou. E a dívida do São Paulo, gente, é questão de bilhão. Pô, Júlio, imagine numa sexta-feira um atrasamento, papai. O Prado Júnior tá ouvindo aqui. Cara, e olha como que são as coisas. Eu nem percebi. Eu acho que eu fiquei com aquela coisa de... Trairagem. Não, trairagem não, ele me ajudou, pelo amor de Deus. Eu fiquei com aquela coisa de rebaixamento e atraso e deu atrasamento. Chipei. Mas, gente, que coisa complicada. Eu também perdi aqui a concentração com relação a algo interno que a gente precisa fazer aqui. Ô, Carlão. Oi, cita aí, Julião, me salva aí, cara. Mas, além do exemplo que você do Palmeiras, acho que a gente pode pegar o exemplo do Flamengo também, né? São os dois principais clubes do Brasil. A era pré-Paulo Nobre no Palmeiras, a era o Bandeira de Melo no Flamengo, os clubes estavam na mesma desorganização, né? Aí que entra o benefício de você ter um planejamento a longo prazo e um bom dirigente também, né? Com caixa também, né, Carlão? Mas, cara, o que me admira é a supremacia ou a soberania do Palmeiras hoje no nosso estado, e as notícias dos rivais, elas são, assim, assustadoras, porque hoje a gente tem o Santos precisando da vitória para permanecer numa Série A, o Corinthians, esses escândalos extracampo que são absurdos, o São Paulo, vexame dentro de campo, fora de campo uma desorganização, esse departamento médico lotado, né? E uma goleada histórica sofrida ontem lá no estádio do Maracanã. Então, por isso, eu acho que o Palmeiras, ele precisa, sim, ser exaltado pela maneira como é conduzido. Ontem, até no Arena, a gente colocou uma fala da Leila se mostrando muito coerente ao analisar o momento do Palmeiras, né? Não terceirizou o mau momento e assumiu que o momento ruim, essa queda que o Palmeiras teve antes da Libertadores, foi culpa do próprio Palmeiras. Então mostra ser uma dirigente competente e uma dirigente equilibrada. Claro, em alguns momentos falha, como todos nós falhamos. Mas a declaração da Leila foi uma declaração muito forte, um tapa com luva de pelica em Abel Ferreira, nos jogadores do Palmeiras, mas foi surpreendente pelo lado positivo. E o Flamengo também nadando de braçada, por isso que hoje são aí os dois clubes fortíssimos e que vão disputar a Copa Libertadores amanhã,
a grande final. 11h31, podemos ir? Deixa eu só registrar mais umas participações antes do repórter CBN. Boa tarde, bancada. Parabéns pra você nesta data querida, Julião. Deus abençoe ao Benjamin Vieira, mandando parabéns para Júlio Nascimento. Bom dia, pessoal. Qual a opinião de vocês sobre a especulação do Ralf no Guarani? Já a gente fala sobre isso. Atenção, Maria de Fátima, ela é palmeirense, está torcendo pro Verdão. Amanhã tem decisão da Libertadores e você acompanha aqui no Futebol Globo CBN. Tem Palmeiras e Flamengo, 18h. Bom dia, meninos. Bom programa, obrigado. Deixa eu ver aqui mais um ao Sérgio. Olá, bom dia ao Sérgio de Montemor. São Paulino, o São Paulo muito abaixo do nível. Será que não querem derrubar o Casares? Os jogadores, assim como eles, conseguem derrubar treinador. Luiz Gustavo rasgou o verbo depois do jogo. Só a verdade. Como é bom ser flamenguista. Quem mandou mensagem aqui é o Gilberto. Bom dia, o churrasco da família Santos está de pé para amanhã. Bora! Gilberto fazendo um convite pra nós. Olha que beleza. Já fechou, então? Já fechou. Daqui a pouco vai passar aí a programação completa. Carlão! Oi! O programa de comédia é à tarde. Troca de faixa. Ele também não tá concordando com a gente. É o Antônio Casarini. Eu só levantei, mas já passou porque o pessoal não entendeu a mensagem. Foi mal, Cris Salvione tá aqui, ó. Bom dia, Lupe, Carlão, Júlio. Tamo junto e Charonal, parabéns, Julião. Muitos anos de vida, saúde e paz. Obrigado. E muitos na casinha. Saúde, principalmente. Principalmente, né? Trintou, né, Júlio? Vamos ver aqui. O último. Salve, salve, galera. Macacos do Coqueiro sempre na audiência. Com ou sem atrasamentos, Ponte campeã paulista de 2026 é o Juninho Cavalão. Grande Juninho Cavalão, 11h32, nós vamos pro repórter CBN, aí na volta vamos repercutir sim o que aconteceu no Maracanã e a preparação de Palmeiras para a final e o Santos para o duelo de hoje contra o Sport na Vila Belmiro. Repórter CBN. Sexta-feira, 28 de novembro de 2025. A Polícia Civil prendeu 5 homens suspeitos de envolvimento com a milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Preso desde 2023, o homem é apontado como um dos principais chefes da maior organização paramilitar do estado. Em represália à ação, os criminosos atravessaram 2 ônibus numa via da região, de acordo com o Rio Ônibus. Durante a abordagem dos policiais, os milicianos reagiram e houve confronto. Segundo a corporação, um suspeito pode ter sido baleado, mas não foi encontrado até o momento. O grupo criminoso explora atividades ilegais, como venda clandestina de gás, grilagem de terrenos e cobrança de taxas de segurança. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,4% entre agosto e outubro. O resultado repete o menor nível na série histórica do IBGE, que começou em 2012. O número recuou 0,7 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O total de desempregados ficou em pouco mais de 5.900.000, o que representa a queda de quase 12% no período comparado. E o chefe de gabinete da presidência da Ucrânia é alvo de buscas de agentes anticorrupção. Andriy Yermak é braço direito e um dos principais porta-vozes da gestão de Volodymyr Zelensky. Ele é suspeito de participação numa fraude no setor de energia que envolve $100 milhões e altos funcionários do governo ucraniano. Numa rede social, o chefe de gabinete da presidência do país disse que os investigadores não estão enfrentando nenhum obstáculo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nós temos mais informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe? Muniz, hoje o ministro Alexandre de Moraes votou agora há pouco para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar de Brasília acusados de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e destruídas na capital federal. O julgamento está acontecendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual da turma, e Moraes votou para condenar todos os coronéis envolvidos no caso que foram réus.
Ele votou para condenar o coronel Fábio Augusto Vieira, à época comandante-geral da PM, também o coronel Clepton Rosa Gonçalves, à época subcomandante da corporação, depois virou comandante, além dos coronéis Jorge Eduardo Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. Todos foram condenados a pena de 16 anos de prisão, pagamento de multa e perda dos cargos públicos pela omissão na segurança de Brasília. Em relação ao major Flávio Silvestre de Alencar e ao tenente Rafael Pereira Martins, o ministro votou para absolver esses militares por falta de provas. Muniz. Obrigado, Felipe Igreja, pelas informações de Brasília. Agora são 11h36. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h38. Vamos dar um pulo em São Paulo. Gabriel do Dziak traz tudo sobre os grandes clubes do nosso estado. E aí na volta a gente vai discutir sobre problemas no São Paulo, preparação do Palmeiras. Tem o Peixe também hoje à noite diante do Sport Recife. Diante do Fluminense no Rio de Janeiro, São Paulo estava novamente bastante desfalcado, mas não esperava estar também tão desequilibrado. Logo aos 6 minutos, o zagueiro Alan Franco colocou a mão na bola e Canóbio de pênalti abriu o placar para o Flu. Aos 15, Pablo Maia errou e na transição rápida, Martinelli ampliou. E aos 23, Nonato fez 3-0. Errando muitos passes e sem marcar bem, o São Paulo só não foi para o intervalo perdendo por mais gols porque Serna e Canóbio erraram nas conclusões. No segundo tempo, o tricolor voltou mais arrumado na marcação, mas a partir dos 24 minutos, tudo ruiu. Com novos erros defensivos do tricolor paulista, John Kennedy, Canóbio e Serna fecharam o placar. 6-0. Na saída de campo e em entrevista ao Sport TV, o volante Luiz Gustavo assumiu a responsabilidade, mas também cobrou a diretoria. A gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. Pouco depois, o diretor executivo Rui Costa também falou com os repórteres. Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube. E somos todos responsáveis, cara. Agora não é o momento de apontar o dedo pro treinador, pros jogadores, somos todos responsáveis. O Santos joga hoje contra o Sport às 9h30 na Vila Belmiro. Neymar, que foi diagnosticado nesta semana com uma lesão no menisco do joelho, está relacionado para a partida e será reavaliado ainda hoje. No Corinthians, o volante Charles foi denunciado no STJD por expulsão no jogo contra o Bragantino e pode pegar suspensão de 1 a 6 jogos por praticar jogada violenta. O alvinegro também avalia se terá recursos suficientes ou se precisará recorrer a um empréstimo para evitar mais um transfer ban em dezembro. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras afirmou que continuará no clube em 2026. O contrato do treinador se encerra no fim do ano e não foi assinada ainda a renovação. O Alviverde disputará a final da Libertadores no sábado às 6 da tarde contra o Flamengo no Peru. De São Paulo, Gabriel do Dziak.
Ok, Gabriel, 11h41. Júlio, vai pensando aí no que o senhor vai falar sobre o São Paulo e o Palmeiras e o Santos, que são as equipes em evidência neste final de semana. O Corinthians tem um jogo mais tranquilo aí contra o Botafogo. Tranquilo, eu digo em termos de Campeonato Brasileiro, que o Corinthians está no meio de tabela. Mas antes, deixa eu dar um recado para vocês. Quando a gente fala em estrada, em trabalho pesado e em confiar no caminhão todos os dias, tem uma marca que entende de verdade o que é estar ao lado do motorista. A Caro M Caminhões. A Caro M é a revendedora Foton, uma marca que está crescendo muito no Brasil porque entrega exatamente o que o caminhoneiro e o empresário precisam. Tecnologia, força, economia e custo-benefício de verdade. E olha, quem dirige um Foton sabe, é um caminhão robusto, moderno e com manutenção que cabe no bolso. Não para por aí. A Caro M também é distribuidora de peças para a linha pesada, tem pneus das principais marcas e oferece serviços especializados para cuidar do seu caminhão de ponta a ponta. Ou seja, é aquele lugar onde você resolve tudo no mesmo atendimento, sem dor de cabeça. E tem mais, a Caro M está aqui pertinho em Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, sempre pronta para te atender do jeito que você merece. Então, se você está pensando em renovar a frota, comprar seu primeiro caminhão ou precisa cuidar do seu companheiro de estrada, dá um pulo na Caro M ou acesse caroM.com.br. Caro M Caminhões. 11h42. Júlio Nascimento do céu, cara, o que aconteceu ontem lá no Maracanã? 6-0 Fluminense pra cima do São Paulo, Julião. Ô Carlão, eu consegui ver o jogo na íntegra ontem e foi bizarro o ritmo de treino do Fluminense, assim. O Fluminense estava brincando no segundo tempo com o São Paulo, o que deixou tudo vexatório. Inclusive, em determinado momento, assim, a torcida começou a pedir o Ganso, pro Ganso entrar, e o Ganso entrou numa dinâmica meio que para agradar a torcida, passe de calcanhar, passe de letra, meio que virou um showman ali para levantar a galera. Então virou realmente, em determinado momento do segundo tempo, virou um jogo 100% festivo. A gente sabe que o São Paulo tá bem desfalcado, tá dando tudo errado em termos de departamento médico pro São Paulo. Era um time bem remendado, mas não pode, mesmo contra o Fluminense no Maracanã, você tomar uma goleada de 6-0, né, Carlão? Poderia facilmente ter sido mais. Então, realmente foi uma derrota vergonhosa do São Paulo e que acende um alerta total. Isso vai ser ruim pro Inter, né? O Inter que pega o São Paulo, né? Sim, na times, fila. né, que Isso. Isso vai ser ruim pro Inter, porque o São Paulo vai ter que jogar mais sério nesse jogo, pensando em G8, então talvez complique a vida do Colorado na reta final. Ô Julião, a gente percebe assim, um clube desnorteado, né? Porque o São Paulo, além desses problemas, né, do departamento médico, e não é de hoje, eu me lembro desde a última passagem do Rogério Ceni como treinador, ele sempre tocou nesse assunto, sempre bateu nessa tecla sobre o departamento médico do São Paulo, sobre a reestruturação do São Paulo, que nos anos 80, anos 90 era exemplo, era o principal clube do país, não só em conquistas, mas em estrutura. Mas não sei, ficou para trás, né? Ontem, acompanhando a entrevista coletiva do Crespo, o Crespo era o retrato, né, do São Paulo e não poderia ser diferente, né? Desolado, sem saber até o que falar. Mas o São Paulo, ele viajou a delegação com 21 jogadores e de representante da diretoria apenas o Rui Costa, que foi aos microfones depois que o Luiz Gustavo deu fortes declarações, inclusive a gente acabou de acompanhar. Mas a gente percebe um clube que foi pioneiro em muitas situações, em outros anos, em outras temporadas ou em outras décadas, e hoje me parece um clube atrasado, principalmente quando a gente compara os rivais. Pô, quem que é o rival do São Paulo? É o Palmeiras, é o Corinthians, mas pô, o Palmeiras hoje, cara, tá anos-luz do São Paulo, e o São Paulo sendo vexame ou sendo notícia ruim dentro de campo e fora dele. Aí sabe o que acontece, Julião? Manda o Crespo embora, que aí resolve. Foi assim com o Zubeldia, foi assim com o Rogério, foi assim com tantos treinadores que passaram pelo São Paulo e que nenhum deu resultado, a não ser o Dorival Júnior naquele momento de Copa do Brasil, que eu acho que foi muito mais um entusiasmo do que propriamente um trabalho, um projeto feito pro São Paulo conquistar. Que coisa medonha o São Paulo ontem no Morumbi. Agora, gente, amanhã às 18, Julião, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, que jogaço. Dá pra cravar algum favorito, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, e aí? O Júlio começa. Vai, Julião. Achei que você ia começar falando do Santos, cara, que ele joga hoje. Também, vamos deixar o Santos assim, mais... Ô Carlão, eu tenho visto a torcida do Flamengo bem tranquila, assim, os flamenguistas que eu tô trocando figurinhas, assim, conversando, eles estão bem tranquilos e percebo parte da torcida do Palmeiras desanimada, uma pequena parte, né, acho que quem vai a Lima
tá mais confiante, tá mais entusiasmado com a possibilidade do Palmeiras vencer. Eu acho que o Flamengo é mais time, acho que é mais elenco, na verdade. Talvez o Palmeiras seja até melhor treinado pelo Abel Ferreira, mas é um time que não tá vivendo uma sintonia, assim, parece, né, entre arquibancada, comissão técnica, jogadores, meio que tá cada um indo para um lado, mas o fato de ser uma final em jogo único, você tem jogadores que podem decidir, como o caso do Vitor Roque, Flaco, Veiga, acho que não dá para descartar o Palmeiras como um candidato ao título, não. Hoje eu diria tranquilamente, assim, Carlão, que é um 55-45 pro Flamengo. Sim. E acho que isso é reflexo dessa tranquilidade que o Felipe Luiz tem, que a torcida do Flamengo tem. Então, se fosse colocar uma ficha para campeão, hoje eu colocaria essa ficha no Flamengo. Eu tô com você, acho o Flamengo mais time, porém não dá pra descartar, né? O Palmeiras é muito competitivo, é muito forte e em um jogo só a coisa fica muito igual, apesar deste momento, claro, cristalino que o Flamengo vive na temporada. E aí, Lupe, esse Verdão aí, cara? Ô, Carlão, se o Palmeiras ainda tiver, claro, tem chances, mas são mínimas, né, de título de Campeonato Brasileiro. Se o Campeonato Brasileiro tivesse ainda com uma indefinição de Palmeiras e Flamengo, eu acho que essa final da Libertadores eu colocaria 50-50, sem favorito. Mas como o Flamengo conseguiu aí disparar um pouquinho na liderança, mas com o campeonato terminando e o Palmeiras ainda perdendo os últimos 5 jogos, ou melhor, não vencendo, né, os últimos 5 jogos, o Palmeiras não conseguiu vencer aí nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a Libertadores coloca aí uma pressãozinha no Palmeiras, ou seja, para terminar a temporada com um título. Então eu acho que o Palmeiras ele entra um pouco mais pressionado, mas claro que o torcedor do Flamengo também quer o título. Mas eu acho que essa questão envolvendo a briga também pelo Campeonato Brasileiro pode pesar na decisão de amanhã, 6 da noite, lá no Monumental de Lima. Aliás, eu queria falar uma coisa pra você, porque hoje no Arena nós temos o Palpitão Premiado, 4 da tarde. Nós vamos ter um programa muito especial pra falar de Libertadores, então 4 da tarde no Arena. Tem o Palpitão Premiado, mas eu quero dar um recado pra você, Carlão, porque em casa, eu não sei se você sabe, mas em casa o Natal sempre foi especial. Mas depois que conhecemos a Camp Tortas, tudo ficou ainda mais gostoso e prático. Todo ano eu escolho as delícias deles para a ceia. As tortas doces chegam prontas e lindas na mesa. As tortas salgadas resolvem a parte prática e alimentam todo mundo. E os bolos e as sobremesas encerram a noite do jeito que a família ama. O que faz a diferença é a tranquilidade. Na correria do fim de ano, enquanto eu cuido da família e dos detalhes, a Camp Tortas já deixou a mesa pronta. E tudo é artesanal, caprichado e com aquele sabor caseiro que só 18 anos de tradição conseguem entregar. Quando chegam as festas, eu nem penso 2 vezes. Quero praticidade, sabor de verdade e uma mesa bonita e sem estresse. Por isso, no nosso Natal, existe um segredinho e que funciona há anos. É a Camp Tortas. Que delícia, deu água na boca, Antônio Lupe. Julião, pra fechar o assunto dos grandes clubes, é hoje. Fala pra Telcinho, fala pra Rubão, meu sogro, pra tantos santistas aí. Esta batalha na Vila contra o Sport Recife às 9h30. Eu tava lendo aqui o que a Márcia Sensitiva falou do Neymar, para. Né? Ela falou que ele... Tá louco? Pô, é verdade, cara. Se eu soubesse que era isso, Chat GPT, ele ficou a manhã inteira, eu quero participar do programa. Manda aí pra mim que eu quero participar do programa. Aí eu quero falar sobre o Santos. Márcia Sensitiva... Aí ele me vem com essa. A Márcia Sensitiva diz que o Neymar vai passar por um processo aí de realinhamento e vai dar tudo certo. Mas acho que é o grande ponto de interrogação, né, Carlão? Se o Neymar vai estar, qual versão do Neymar vai estar, né? O quão saudável estará o camisa 10 do Santos. Mas eu confesso que hoje eu tô com uma sensação positiva em relação ao Santos. Acho que é um jogo que o elenco sabe que precisa vencer, independente se vai o Neymar, se vai o Lautaro Dias. Eu acho que o Santos hoje tem todos os ingredientes para ganhar ânimo nessa briga contra o rebaixamento. Eu tô otimista, viu, Carlão? Se não ganhar hoje, não, todo respeito ao esporte, mas aí merece rebaixar, né? Aí merece. Mas não vai dar ruim, não. Hoje o Peixão vai sacramentar aí a permanência na Série A do Brasileiro. 11h50, nós vamos para um rápido intervalo e aí na volta tudo sobre Ponte Preta e Guarani Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, pra você.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, hora do vôlei aqui no CBN Esportes. Amanhã, sábado, dia 29, 7ª rodada da Superliga Masculina, tem Joinville contra o Monte Carmelo, 6h30 da noite, e o SESI enfrenta o Juiz de Fora em Bauru. No domingo, Vôlei Guarulhos e São José, 6h30 da noite. Na segunda-feira, dia 1º de dezembro, começa a maratona de jogos do Vôlei Renata. A equipe de Campinas enfrenta o Suzano às 6h30 da noite, segunda-feira, 1º de dezembro, no ginásio do Taquaral. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Foi definida, os nomes, os candidatos aos cargos de mesa da diretoria do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal e também diretoria executiva, por parte da Chapa 77, que foi a vencedora no pleito realizado no último dia 20, exatamente. Vamos lá. Mesa diretora do Conselho Deliberativo, para presidente José Armando Abdala Júnior, que alguns anos comandou, inclusive, a diretoria executiva.
Vice-presidente o Newton Levantese, grande Newton, primeiro secretário Mário Sérgio Tonholo e o segunda secretária a Maria José Zanetti, além da Cristine Rodrigues, que é secretária executiva. Eu vou só com o presidente de cada cargo, tá bom? Membros de Conselho Fiscal, Tagino Alves dos Santos, que até então era presidente do Conselho Deliberativo. E a grande novidade fica por conta, então, da diretoria executiva. O Luiz Antônio Alves Torrano, juiz aposentado, ele foi o escolhido para o cargo de presidente. O Marco Eberlin aparece como primeiro vice-presidente, o Jerônimo Tonholo Neto, segundo vice-presidente. Domingo, dia 30, nós temos a segunda parte da eleição da Ponte e tudo leva a crer que Luiz Antônio Alves Torrano vai comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Por volta ali de domingo, às 9h30, já vamos ter a definição a respeito dos responsáveis por comandar a Ponte pelos próximos 4 anos. E em relação à tabela do Campeonato Paulista, a Ponte já conhece, hein? O caminho do Campeonato Estadual 2026. A Ponte Preta encara o Corinthians na estreia. Depois, na segunda rodada, o primeiro jogo no Moisés Lucarelli é contra o Velo Clube. Depois, Capivariano fora, São Bernardo em casa, Noroeste em casa. Sexta rodada, o Derby Campineiro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta. Portuguesa e Ponte se enfrentam na rodada de número 7. Na última rodada, a Ponte recebe o São Paulo no Majestoso. Boa, Lupe. 11h57, Guarani, uma sexta-feira um pouco mais tranquila, né? Porque a semana foi agitada com contratações, com oficializações, mas por enquanto a sexta-feira permanece mais tranquila pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. E a novidade pode ser no gol, porque o Guarani, que estava conversando com o Fernando Miguel, tem outro alvo para o setor do gol. Ayrton, do Novo Horizontino, está no radar da diretoria do Guarani e pode, quem sabe, ser o titular da caminhada do Bugre em 2026. Jogos do Campeonato Paulista do Guarani. O Guarani encara o Primavera em casa, Primavera de Indaiatuba, no Brinco de Ouro da Princesa. Segundo jogo, sai para enfrentar o Novo Horizontino. Depois, Santos no Brinco, Velo Clube em Rio Claro, Portuguesa no Canindé, o derby contra a Ponte, recebe o Botafogo na penúltima rodada e na última rodada tem o Palmeiras lá no Allianz Parque. Tá aí, Júlio Nascimento, a sorte está lançada, o Campeonato Paulista mais enxuto, estilo Champions League e o derby na sexta rodada, fevereiro, Julião. Então, possivelmente, um 2026 sem derby no Majestoso, né? A não ser que os times se classifiquem e se enfrentem no mata-mata. Possivelmente o único derby do ano será no Brinco de Ouro da Princesa com torcida única do Guarani. É uma tabela complicada para a Ponte, principalmente no começo, né, Carlão? E outro ponto a se atentar, que os times consigam campanhas regulares, porque as últimas rodadas, se você pegar o derby na sexta rodada e a última rodada contra os grandes da capital, é bem perigoso. Então, que os times consigam campanhas de segurança também para não correr riscos, né? Triste, né? Já entra no campeonato a gente falando disso. Pô, e é uma só jogar uma realidade, pergunta rápida para os dois aqui. Bora. Surpreendeu a não presença de Eberlin como presidente? Surpreendeu. Eu fiquei surpreso, a gente até já conversava, o Júlio... A mim não. Então, o Júlio dava... Eu também não. O Júlio dava indícios, tá? Eu falava, Julião, eu não acredito não. Mas prevaleceu aí. Só uma coisa, Carlão. Sim. Uma coisa preocupante, e aí essa bomba vai ficar para vocês em dezembro, tá bom? Já há um movimento da oposição. Já há um movimento da oposição, então existe a possibilidade de um dezembro tumultuado, né? Então a gente torce para que a Ponte consiga, mesmo com esse cenário político indefinido, mesmo ocorrendo algum problema, alguma manifestação da oposição não concordando com o Luiz Torrano, que teria renunciado ao cargo de conselheiro no passado, que o time consiga montar um elenco, né, em dezembro, né, Carlão? Diante de todas as dificuldades, né? Senão vai ser difícil. Velho, Ponte Pretano não tem um minuto de paz, né? Quando celebra um título, celebra em meio a tumulto, celebra em meio a confusão, e o dezembro já começa na semana que vem, e a previsão aí, como o Júlio antecipou, de muitos problemas, muitas divergências, e o clube, né, que é o causador de toda a paixão, fica em segundo plano. Essa é a Ponte Preta. Tem uma música do Jorge Mateus que fala assim, Lupe, você que é de Ribeirão e gosta de sertanejo. Adoro. Paz e amor é o que eu quero pra nós. Sextou. E que nada nesse mundo calhe a nossa voz.
Não é assim? Canta com o coração apertado. O que tá acontecendo com ele hoje, Lupe? O que tá acontecendo hoje? Até agora eu não entendi. Ele tá meio fora hoje do prumo, não tá? Tá fora de órbita, Julião. O que tá acontecendo, cara? Tá louco, bicho? Eu acho que é ele... a final, tá ansioso. Eu acho que ele já organizou um belo de um evento amanhã e alguma coisa não tá encaixando. Vocês são malucos. Fechamos, então? 12:01 a gente volta no Arena. Hoje especial, hein? Hoje especial. Tem palpitão premiado, 4 da tarde, a decisão da Libertadores. Quem leva? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo ou Palmeiras? Palpitão premiado, 4 da tarde. Valeu, gente. Valeu, Julião. Um bom final de semana. E a gente volta às 4 no Arena. Abraço! CBN Esportes Campinas.